Olá pessoal, bem-vindos ao 5º episódio do podcast e este é o meu lado B. Estive umas 2 ou 3 semanas sem gravar, acho que foram 2, mas não vou pôr aqui a moedinha no coisito, porque mais vale assumir, isto é a terceira vez consecutiva que eu não consigo postar o episódio semanalmente. Portanto, isto tem a ver com redefinição de objetivos. Portanto, mais vale assumir que neste momento eu não o consigo fazer e reajustar a duração, não é duração, a postagem mínima para uma vez a cada 2 semanas. Sendo que o meu objetivo vai ser fazer mais do que isso. O meu objetivo vai ser semanal, vai continuar a ser semanal, mas o, digamos, entre aspas, obrigatório é mesmo bissemanalmente, por enquanto. Isto também porque o meu trabalho é bastante imprevisível e foi o que sucedeu, não só o trabalho, outras situações também, mas o trabalho não ajudou. Portanto, para já vamos assumir que o podcast vai sair com a frequência de uma vez a cada 2 semanas. Bem, hoje vou falar-vos de uma coisa que eu acho que é interessante, que inclusive aconteceu hoje. Ora, eu gosto muito de livros, mas infelizmente não leio tanto quanto gostava e idealizava, por vários motivos, porque a minha rotina, por ser muito imprevisível, nem sempre dá para estipular um horário diário de leitura. Além disso, também tenho o problema da desconcentração e bom, não é fácil ter uma rotina diária de leitura. Já tive, por exemplo, na altura da pandemia, já tive noutras alturas da minha vida, mas foi sempre muito inconstante, tanto que tive em várias alturas da minha vida, mas não tive de forma constante. No entanto, vou novamente tentar voltar a ter essa rotina diária, ou vou tentar que seja diária, de leitura. Isto porquê? Porque o meu problema com os livros, porque chega a ser um problema, é que eu tenho um vício, não é um vício, mas eu tenho como é que eu ia te explicar? Eu tenho muito prazer em comprar livros novos. E nos últimos anos eu tenho comprado mesmo muitos livros. Quantidade essa que é bastante superior à quantidade de livros que eu tenho terminado de ler. E isso é uma coisa que eu já tentei autodisciplinar-me várias vezes, porque sinto o peso na consciência de estar a comprar livros que nem sequer estou a ler e que eu quero ler, mas o que me dá mesmo prazer é comprar os livros. Isto não está certo, obviamente. Por isso, para combater um bocado o meu pseudo-vício consumista, e porque afinal de contas se eu compro os livros é para os ler, não é? Vou voltar a propor-me uma rotina quase diária de leitura. E isto porquê? Eu hoje fui a um shopping que tinha um supermercado, daquelas das grandes superfícies, e decidi, como é que eu ia dizer? Não foi estupidamente, mas também foi, percebem? Decidi ir à parte dos livros, mas para mim ir à parte dos livros é sempre uma burrice, porque, não é um vício, mas é quase. A cena de comprar livros novos, e é uma grande tentação para mim. Então, eu quando tenho que passar nessas zonas, eu não quero dizer nessas zonas, quando eu tenho que passar quando eu tenho que passar nessas zonas do supermercado,
eu muitas vezes ponho as mãos como se fossem duas palas e acredita, eu faço mesmo isto, porque senão, pá, eu vou ficar vidrada nos livros e vou querer trazer algum que eu seguramente não vou ler porque chego a casa e sinto o peso da consciência de ler os outros 50 que trouxe nos últimos anos. Então, eu hoje voltei a sentir isto e pensei, não, desta vez, pá, tenho mesmo que ser capaz de voltar a ler, porque eu quero comprar livros novos, certo? Portanto, vou fazer disso uma recompensa se eu conseguir voltar a ter uma rotina de leitura. E isto trouxe uma vontade de fazer uma coisa que eu já estou para fazer há algum tempo. Passo a explicar. Há poucas semanas eu vi no Instagram um vídeo de uma influencer da área do desporto que eu acompanho, e essa influencer é brasileira e tem TDAH, déficit de atenção com hiperatividade, e ela dá várias dicas e foi mesmo diagnosticada e toma medicação e tudo, e ela dá várias dicas muito interessantes de como lidar com essa questão. Não lhe vou chamar de doença nem perturbação, simplesmente com essa questão. E ela propôs uma coisa muito interessante, que é uma espécie de sistema de recompensas através de pontos. Ou seja, imaginem que eu quero comprar um livro novo e que isso para mim dá-me uma dose de prazer a nível cerebral e hormonal, como se fosse uma recompensa. Para mim, comprar um livro é uma recompensa. Então, para eu ter essa recompensa, que vai, entre aspas, custar X pontos, eu tenho que atingir, logicamente, X pontos. Como é que isto se faz? Eu já mencionei aqui que tenho tal déficit de atenção. Eu logo falo melhor nisso num outro episódio, mas já me perguntaram se eu fui diagnosticada com déficit de atenção. Não fui. Eu, quando disse isso no primeiro episódio, até disse meio na brincadeira, mas não era ao mesmo tempo meio na brincadeira, porque sabem aquelas coisas que nós não precisamos de um diagnóstico para saber que somos assim ou que temos essa situação ou essa questão? E eu não estou a dizer isto da mesma forma que a maioria diz que tem, só porque acha piada. Não, eu tenho mesmo. E tenho porque me identifico com os... Ou melhor, eu sei que tenho porque me identifico com os sintomas mais subtis e silenciosos. Assim como também me identifico com este tipo de sintomas da ansiedade. E nunca precisei de ter um diagnóstico de ansiedade para saber que eu tenho transtorno de ansiedade. Por isso, o que é que interessa saber daqui? É que eu também nunca me preocupei muito com isso. Tipo, percebi o que é que se passava comigo, nesse sentido de déficit de atenção, e não me preocupei muito com a questão do estão a ver? Do diagnóstico. Simplesmente falei sobre isso na minha consulta psicológica e percebi que não é nada alarmante, até porque é, inclusive, o cenário mais comum das próximas gerações. Pudera, com tanta distração disponível, como é que nós não vamos ter a atenção distribuída por tantas coisas, não é? Ainda que não seja o mesmo da... recebi uma notificação e fiquei logo com o fio condutor do meu raciocínio desviado. Esperem aí. Pronto.
Ou seja, o que é que eu quero dizer? Eu sei que tenho e não preciso de um diagnóstico para saber que tenho. E sei também que há muita gente que diz, ou que poderá dizer isto que eu estou a dizer, mas que não será realmente o caso. Mas eu sei que é o meu caso. Mas também não interessa. A questão é, para mim, o que ela propôs fez muito sentido. Porque imaginem, o objetivo disto é, para a malta que tem o tal déficit de atenção, uma coisa que acontece muito é a questão da procrastinação. Lá está. Esta situação da procrastinação vai ser muito familiar a cada vez mais pessoas. Porque lá está, isto cada vez está a passar-se com todos nós. Cada vez mais, aliás. Cada vez mais está a passar-se com todos nós ou quase todos nós. Portanto, não significa ao mesmo tempo que todos que tenhamos déficit de atenção, mas cada vez mais a capacidade de concentração vai ser menor. Porque nós temos tantas coisas em que pensar e tantas distrações e os dias são cada vez mais cheios de tarefas e tudo isso, que claro que é difícil manter a atenção, claro que é difícil ter motivação para fazer outro tipo de coisas que não as obrigatórias e até mesmo as obrigatórias. Portanto, isto é muito válido para quem tem déficit de atenção ou para quem simplesmente precisa de automotivação para fazer algum tipo de hábito, algum tipo de hobby, para fazer simplesmente as tarefas do dia a dia, para fazer para cumprir este tipo de coisas. Para quem tem dificuldade em ter motivação e consistência a fazer tarefas, a fazer exercício físico. Aliás, aquilo que ela propôs foi mesmo para motivar a não falhar com o treino de exercício físico diário. Mas ela também disse que valia para outras coisas. Que ela utilizava para outras coisas. Ou seja, já dei o exemplo na prática do que é. Vou explicar agora o que é que eu fiz. Eu adaptei para a minha realidade e fiz assim. Eu tenho um quadro branco daqueles de escrever com caneta, grande, médio grande, e escrevi, desenhei 2 colunas. A da esquerda são as ações ou tarefas que eu tenho que fazer que vão dar-me os pontos. E a da direita, a coluna da direita, tem as recompensas com a respectiva pontuação que eu tenho que atingir para poder ter aquela recompensa. Por exemplo, eu pus logo como primeira tarefa, ler. Tarefa ou ação, ler. E ler vale, na minha realidade e na minha pontuação, eu primeiro pus as ações todas, as recompensas todas e só depois é que estabeleci os pontos. Mas já lá vamos. Ler vale X pontos. E fiz muito mais ações para baixo. Ler, acabar um livro, que são coisas diferentes, ou seja, eu posso ler, mas ler não me vai dar tantos pontos quanto acabar um livro, percebem? Ler, acabar um livro, estou-vos a dar exemplos. Até pus beber 1,5 litro de água. Pus, por exemplo, validar faturas para não chegar sempre à última da hora, que é um dos meus maiores problemas, é deixar tudo para a última da hora. E a minha esperança é que este sistema de recompensas me ajude a acabar um bocado com este mau hábito. Pronto, então acho que já perceberam. Pus muitas ações recorrentes do meu dia-a-dia e atribuí-lhes uma pontuação. Na coluna da direita pus as recompensas, por exemplo, comprar um livro, que vale X pontos, jantar fora, que é uma coisa que eu gosto muito, mas que também tenho o hábito de o fazer demasiadas vezes, e depois, por fazê-lo tão espontaneamente e tão inconsequentemente,
às vezes gasto dinheiro com o qual estava a contar para outras coisas. Então pus comprar um livro, jantar fora. Olhem, este é bom. Tatuar. Porque é uma coisa que eu decido que quero tatuar, vou tatuar, não faço contas à vida, não faço contas ao dinheiro que tenho, nem que estava a planear para outras coisas, e pego e vou. Portanto, pus também tatuar com uma certa pontuação. E agora na parte da pontuação, isto é importante. Aqui vai depender muito ao que é que funciona para vocês e podem também depois ir ajustando. Eu pus as pontuações das ações, das tarefas. É assim, numa delas vale mais do que 50. O máximo que eu pus foi 50. E pus as pontuações das recompensas em termos de unidades em centenas e milhares. Ou seja, o mínimo de pontuação que eu tenho que ter para ter uma recompensa são 500 pontos. Que é, por exemplo, ir jantar fora ou ir ao cinema. Por exemplo, tatuar, eu pus 3.000 pontos. E imaginem, eu por dia, se me aplicar, consigo entre 100 a 200 pontos. Estão a perceber mais ou menos a dinâmica? E a pontuação das ações e das tarefas, lá está, não há nenhuma delas que valha mais do que 50 pontos, porque acho que esta frequência, também porque eu pus mesmo muitas ações e eu vou fazê-las, vou fazer várias delas todos os dias. Portanto, eu acho que está equilibrado relativamente aos termos de unidade de pontuação. Mas podiam fazer isto com unidades mais pequenas, por exemplo. Podem fazer com pontuações de... em vez de... Olhem, o mínimo de pontuação que eu tenho é 15. Acho eu, estou a olhar para o quadro. É 15. Excetuando... Acho que esta palavra existe. Ou seja, exceto uma que já vos vou dizer qual é. Portanto, o mínimo é 15. E já me esqueci o que é que eu estava a dizer. Espera aí que eu já volto. O mínimo é 15. Mas imaginem, eu podia ter posto um ponto e funcionar com números muito mais pequenos. Em vez de 15, imagina que eu tenho 5 ações ou tarefas que valem um ponto. E em vez de funcionar com recompensas de pontuações de milhares de pontos, funcionava com apenas centenas. E em vez de, para jantar fora, precisar de 500 pontos, se as unidades que eu usar forem mais pequenas, posso apenas precisar de 50 pontos. Que vai dar basicamente a mesma coisa, porque as unidades dos pontos das tarefas que eu tenho que fazer também são mais pequenas. Ou seja, também vou continuar a demorar algum tempo para lá chegar, uma vez que se calhar por dia consigo uns 10 pontos. Estão a perceber? Mais ou menos. É a mesma coisa. Mas acho que aí já vai mais ao encontro daquilo que cada um compreende melhor em termos numéricos. A exceção que eu pus em termos de pontos é mesmo aquela de validar faturas. Eu pus um ponto para cada fatura. E acho que está fixe assim. Também escrevi algumas regras aqui numa folha, vou-vos ler. Mas antes disso, falar-vos aqui de uma coisa que é... Eu atribuí... estou à procura... Onde é que está? Se eu cumprir todas as tarefas diárias a que eu me propuser para cada dia, eu ganho 30 pontos. E ainda criei uma regra de... Imaginem que eu cumpro quase todas as tarefas, fica-me só a faltar uma. Não é por aí que eu não vou deixar de ter pontos, posso não ter os 30, mas atribuí um ponto a cada tarefa extra, à parte dos 30 pontos. Portanto, é tudo de uma forma muito recompensatória
com o objetivo de me motivar a fazer tudo aquilo a que eu me propuser. Portanto, essa é uma das regras. Vou-vos ler todas as regras que eu escrevi. A primeira é essa mesmo: cada tarefa diária cumprida dá 1 ponto. Aqui sobre desculpem. Imaginem, se eu for jantar fora e não tiver o número de pontos que eu estabeleci, vão ser subtraídos os pontos dessa recompensa a dobrar. Portanto, eu estabeleci que para jantar fora eu tenho que ter 500 pontos. Mas se eu for jantar fora e não tiver 500 pontos, eu tenho que subtrair 1000, porque é o dobro dos 500. Como se fosse uma pequena penalização, um pequeno castigozinho. Outra regra. Se eu for jantar fora, neste caso, e tiver os 500 pontos ou mais, vão ser subtraídos os pontos da recompensa. Neste caso, os 500. Ou seja, basicamente é como se fosse dinheiro. É a mesma forma. Se eu faço uma coisa, recebo X pontos, e quando vou usufruir de uma recompensa é como se estivesse a pagá-la com os pontos que eu consegui. Portanto, se eu tiver 501 pontos e for jantar fora, cujos pontos dessa recompensa são 500 pontos, eu fico com 1 ponto porque subtraio os pontos que essa recompensa, entre aspas, custa. Portanto, esta é outra regra. Outras 2 regras que eu estabeleci foi: se eu executar uma tarefa diária muito bem, especialmente bem, essa tarefa vai valer 5 pontos e não só 1. E se uma tarefa diária demorar muito mais tempo do que aquele previsto e eu a concluir, essa tarefa vai valer 5 pontos. E porquê? Porque se eu não prever bem a duração de uma das tarefas, isso pode me impedir de fazer todas as outras. Portanto, é uma pequena compensação caso eu a termine. Tinha mais alguma coisa para dizer? Esperem aí, vou pensar nessa coisa que já me lembro. Já me lembrei. Então, além desse quadro branco, eu tenho outro, mas que é pequenino, que é muito mais prático, até para levar para sítios e isso. Nesse quadro, eu ponho as tarefas diárias, de forma isolada. Mas isto dá para fazer também num computador, numa folha de Excel, numa folha de linhas, numa folha branca, numa folha qualquer, num bloco de notas. Dá para fazer de várias maneiras. Para mim, esta funciona. Portanto, eu tenho um quadrozinho pequenino onde ponho as tarefas do próprio dia. Isto ajuda-me em termos de organização, porque eu depois consigo ir pondo um certinho em cada tarefa que cumprir e depois é só somar quantas tarefas é que cumpri. Cada tarefa vale 1 ponto, à exceção destas 2 situações que eu acabei de vos dizer. E depois isto é muito mais fácil para calcular a pontuação que eu consegui em cada dia. E depois vou apontar no meu quadro grande qual é a minha pontuação total atual. Também, ou seja, eu embaixo destas 2 colunas, das tarefas e ações e das recompensas, eu pus a pontuação total atual. Depois pus a pontuação diária, que é para eu pôr no final do dia, e depois somar à minha pontuação total atual, porque é mais fácil do que estar sempre a apagar e a escrever a cada ponto que eu ganhar. Pus a pontuação semanal, que eu conseguir no final de cada semana, para eu ter mais ou menos uma noção de quanto é que me está, entre aspas, render cada semana. Isto também é uma boa forma de verificar se a quantidade de pontos que eu atribuí a cada coisa está equilibrada. E depois também a pontuação mensal. Isto depois também é engraçado, eu fazer uma espécie de média por mês e ir comparando resultados. Portanto, eu acho que vai me ajudar muito e que vai funcionar bastante bem. E posso-vos dizer que, por exemplo, para gravar este episódio de podcast vou ganhar 30 pontos.
que é uma coisa que gravar o podcast é uma coisa que eu nas últimas 2-3 semanas não fiz. E agora já tenho um motivo para... Não é um motivo, mas tenho uma motivação extra para o fazer. Por isso já está a funcionar. Se vocês experimentarem, espero que funcione também convosco. E acho que por hoje é tudo. Espero ver-vos, ouvir-vos. Esperem. Espero que me ouçam em breve, num próximo e muito breve episódio. Podem seguir o podcast de momento no Spotify. Quando eu tiver pachorra, vou pôr em mais plataformas. Quando eu tiver pachorra, vou atualizar as redes sociais, nomeadamente o Instagram. Mas temos Instagram, podem seguir também. Só temos uma publicação, uma mísera publicação. Mas podem seguir. Quando eu tiver pachorra, eu vou pôr isso tudo atualizado. E por hoje é tudo. Obrigada e até à próxima!